Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 26 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Meu nome é Luiz Carlos e para que esse podcast possa acontecer, conto com a colaboração na parte técnica do Márcio Levi. O projeto Time Rei é voltado à valorização do futebol amador. E assim fazemos a divulgação do nosso trabalho no nosso site, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E ontem, domingo, nós tivemos a realização da terceira rodada da Copa Time Rei Natal. Ela está se tornando bem interessante, alguns times estão numa fase boa, e já temos times que estão despontando como os prováveis finalistas, né? Os times que estão disputando a Copa estão divididos em duas chaves. É a Maciço Leste e a Maciço Oeste. E o campeão de cada chave vai se encontrar num jogo, confronto direto, em campo neutro. Então, pessoal, nós vamos falar sobre a Copa Time Rei Natal, categoria aspirantes. Tivemos os seguintes jogos: Novo Ferrinho de Chorozinho 2, Pau Pereira de Chorozinho 0, Vila Azul de Baturité 0, Bom Jardim de Baturité 1, Jordão de Baturité 1, Putiu do Capistrano 1, Capivara de Aracoiaba 1, Bairro Central de Aracoiaba 1, Uruá de Barreira 2, Arisco de Aracoiaba 0, Lagoa Comprida de Ocara 3, Estrela de Morada Nova 0, Lagoa do Meio de Barreira 1, Cruz de Barreira 2, Paulicéia de Pacaju 0, Penharol de Redenção 0, Agrovila de Aracoiaba 3, Lagoa Dantas de Redenção 0, Bolas de Cima de Ocara 2, Mocoré de Ocara 4, Itapuã de Calcaia 1, Atlético Anacé de Calcaia 4, Chapada de Aracoiaba 1, Mutirão de Aracoiaba 0, e Carqueja de Capistrano 2, Barra Nova de Itapiúna 2. Esses resultados nos apresentam a seguinte classificação: Maciço Oeste. Em primeiro está o Bom Jardim de Baturité, 17 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Em segundo, o Atlético Anacé de Calcaia, 10 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em terceiro, nós temos o Putiu de Capistrano, 7 pontos, 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Em quarto, temos o Novo Gama Croatá de Redenção, são 6 pontos, jogou 2 partidas, 1 vitória e 1 derrota. O quinto, nós temos Carqueja de Capistrano, 5 pontos, 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. E em sexto, nós temos o Penharol de Redenção, 5 pontos, 3 jogos,
um empate e 2 derrotas. Já na chave do Maciço Leste, nós temos em primeiro a Agrovila de Aracoiaba, 16 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Em segundo, temos a Chapada de Aracoiaba, 14 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Em terceiro, temos Lagoa Comprida de Ocara, 11 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Em quarto, é o time Cruz de Barreira, 11 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. Em quinto, Bairro Central de Aracoiaba, 10 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em sexto, temos Bolas de Cima de Ocara, 9 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em sétimo, Pau Pereira de Chorozinho, 9 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em oitavo, temos o Arisco de Aracoiaba, 8 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E em nono colocado, nós temos o Encosta da Aracoiaba, 6 pontos, só fez um jogo e foi 1 vitória. Os melhores ataques da competição, dos aspirantes, nós temos o melhor ataque o time do Atlético Anassé, de Caucaia, já fez 9 gols. Em segundo, nós temos o Agrovila de Aracoiaba e a Chapada de Aracoiaba, que já tem 7 gols. E na quarta posição nós temos o Bola de Cima de Ocara, Cruz de Barreira e o Lagoa Comprida de Ocara. Cada um desses times já fizeram 6 gols. Na categoria aspirante, os times que top 10, os 10 melhores colocados na classificação geral, é o seguinte: em primeiro nós temos o Bom Jardim de Baturité, em segundo Agrovila de Aracoiaba, em terceiro Chapada da Aracoiaba, em seguida Lagoa Comprida de Ocara, Cruz de Barreira, o Atlético Anassé de Caucaia, o Bairro Central de Aracoiaba, o Bola de Cima de Ocara, o Pau Pereira de Chorozinho e o Arisco de Aracoiaba. Lembrando que o Bom Jardim, Baturité e o Agrovila de Aracoiaba fizeram 3 jogos e foram 3 vitórias. As melhores defesas dos times aspirantes, nós temos o Agrovila de Aracoiaba e o Bom Jardim de Baturité, ainda não levaram nenhum gol. Ou seja, são 3 vitórias e não levaram nenhum gol ainda. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. A lista dos artilheiros aspirantes, nós temos com 6 gols o Antônio Neto do time Cruz de Barreira, com 5 gols o Fabrício do Bola de Cima de Ocara, com 4 gols o Ednei da Chapada de Aracoiaba, com 3 gols o Aurisson do Lagoa Comprida de Ocara, e com 2 gols nós temos o Lelé do Arisco Aracoiaba, o Bill do Atlético Anassé de Caucaia, o Isaías, que também é do Atlético Anassé de Caucaia, o Celino, que é do time Carqueja de Capistrano, o Diego do Pau Pereira de Chorozinho, o Silas do Penharol de Redenção. Então, pessoal, no dia 27 de dezembro, nós teremos o jogo, confronto direto, do primeiro da chave do Maciço Oeste contra o primeiro do Maciço Leste. E hoje os 2 times que estariam disputando essa final seria o Bom Jardim de Baturité
e o Agrovila de Aracoiaba. Titular. E falando da Copa Time Rei Natal, times titulares, nós tivemos os seguintes jogos: Atlético Capistranense 2, Flores de Baturité 0. Novo Ferrinho de Chorozinho 2, Pau Pereira de Chorozinho 0. Vila Azul de Baturité 0, Bom Jardim de Baturité 1. Jordão de Baturité 1, Putiú do Capistrano 1. Capivara de Aracoiaba 3, Bairro Central de Aracoiaba 2. Uruá de Barreira 0, Arisco de Aracoiaba 1. Lagoa Comprida de Ocara 3, Estrela de Morada Nova 2. Lagoa do Meio de Barreira 0, Cruz de Barreira 2. Paulicéia de Pacajus 2, Penharol de Redenção 3. Agrovila de Aracoiaba 4, Lagoa Dantas de Redenção 0. Bolas de Cima de Ocara 0, Mocoré de Ocara 2. União de Capistrano 1, Cajuás de Capistrano 0. Itapuã de Calcaia 1, Atlético Anassé de Calcaia 0. Chapada de Aracoiaba 2, Mutirão de Aracoiaba 1. Carqueja de Capistrano 2, Barra Nova de Itapiúna 0. Então, lendo aqui a classificação da fase classificatória titular, na chave Maciço Oeste. Em primeiro, Penharol de Redenção, tem 18 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Em segundo, o Atlético Capistranense, com 16 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. Em terceiro, União de Capistrano, 14 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Em quarto, Bom Jardim de Baturité, 14 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Em quinto, nós temos o Putiú do Capistrano, 10 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em sexto, temos Carqueja de Capistrano, 9 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em sétimo, o Novo Gama Croatá de Redenção, 8 pontos, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. E em oitavo, o Atlético Anassé de Calcaia, 5 pontos, 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Já a classificação na chave Maciço Leste, nós temos em primeiro Cruz de Barreira, 17 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Em segunda, Lagoa Comprida de Ocara, 13 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Em terceiro, temos Arisco de Aracoiaba, 12 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Em quarto, temos Bola de Cima de Ocara, 12 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Em quinto, Agrovila de Aracoiaba, 11 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota. Em sexto, Chapada de Aracoiaba, 11 pontos, 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. Em sétimo, Pau Pereira de Chorozinho, 9 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em oitavo, nós temos o Bairro Central de Aracoiaba, 8 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas. E em nono, a Encosta de Aracoiaba, 6 pontos, 1 jogo, 1 vitória. Os melhores ataques nos apontam o Cruz de Barreira com 11 gols. Em seguida, Agrovila de Aracoiaba com 9. O Penharol de Redenção com 8.
e o Bairro Central de Aracoiaba com 6. As melhores defesas nos aponta o Atlético Capistranense, que não levou nenhum gol, e o time União de Capistrano, que tem a média de 0,33 gols por partida. União levou apenas um gol em 3 partidas. Os times top 10 do campeonato da Copa Time Rei Natal, na classificação geral, os 10 melhores nós temos é o seguinte: quem está em primeiro é o Peñarol de Redenção, em segundo o Cruz de Barreira, em terceiro o Atlético Capistranense, em quarto União do Capistrano, em quinto Bom Jardim de Baturité, em sexto Lagoa Comprida de Ocara, em sétimo Arisco de Aracoiaba, em oitavo Bola de Cima de Ocara, em nono Agrovila de Aracoiaba e em décimo a Chapada de Aracoiaba. A lista dos artilheiros dos titulares nos aponta: em primeiro, com 5 gols, o Edilson do Cruz de Barreira. Em segundo, com 4 gols, o Zé Romário do Cruz de Barreira. Com 3 gols, nós temos o Branco do Agrovila da Aracoiaba, o Doquinha do Peñarol de Redenção e o Charles do União de Capistrano. A lista com 2 gols, temos o José do Agrovila Aracoiaba, o Eduardo do Atlético Capistranense, o Eliel do Bairro Central Aracoiaba, o Neemias Bom Jardim Baturité, o Felício Carqueja de Capistrano, o Daniel do time Cruz de Barreira, o João Paulo Lagoa Comprida de Ocara, o Tiago do Pau Pereira de Chorozinho, o Hélio do Peñarol de Redenção, o Jaquim do Putiú do Capistrano. Todos esses com 2 gols. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Então, pessoal, nesse momento o que está sendo desenhado, ainda estamos na terceira rodada de um total de 8, é o primeiro colocado do lado do Maciço Oeste, o Peñarol de Redenção, e do lado do Maciço Leste, o Cruz de Barreira. Então, nesse momento, o desenho da decisão está Peñarol de Redenção versus Cruz de Barreira. Vamos ver nas rodadas seguintes, faltam 5, se há mudança nesses 2 primeiros colocados. Então, pessoal, no nosso site, a gente tem vários números medindo o desempenho dos times. E, por exemplo, falando agora nos aspirantes, nós temos o seguinte: quem tem melhor desempenho quando joga em casa. O time da Agrovila da Aracoiaba já fez 10 pontos. O Lagoa Comprida de Ocara fez 10. O Arisco da Aracoiaba fez 7. O Bola de Cima de Ocara fez 6. E fez 5 pontos o Bom Jardim de Baturité, Chapada da Aracoiaba, o Novo Gama Croatá de Redenção e o Pau Pereira de Chorozinho. Já quando os aspirantes jogam fora, quem tem o melhor desempenho é o Bom Jardim de Baturité, já fez 12 pontos. O Atlético Anassé de Calcaia fez 10. Fizeram 9 pontos o Bairro Central de Aracoiaba, a Chapada da Aracoiaba e o time Cruz de Barreira. O Putiú do Capistrano fez 7 pontos. O Agrovila de Aracoiaba fez 6. A Encosta de Aracoiaba fez 6. E o Peñarol de Redenção fez 5 pontos. Falando dos titulares, o desempenho dos melhores times quando jogam em casa. A Agrovila Aracoiaba fez 10 pontos. O Atlético Capistranense fez 10 pontos. E a Lagoa Comprida de Ocara também fez 10 pontos.
Arisco da Aracoiaba fez 6. Bola de Cima de Ocara fez 6. Carqueja de Capistrano fez 6. E fizeram 5 pontos o Bom Jardim de Baturité, a Chapada da Aracoiaba, o time Cruz de Barreira, o Novo Gama Croatá de Redenção, o Pau Pereira de Chorozinho e o time União de Capistrano. O desempenho dos times que jogam fora: em primeiro nós temos o Penharol de Redenção, fez 18 pontos, 3 jogos, 3 vitórias fora. Como a vitória vale 6 pontos, 3 vezes 6, 18. O Cruz de Barreira fez 12. O Putiu de Capistrano fez 10. O Bom Jardim de Baturité fez 9. União de Capistrano fez 9. Bairro Central de Aracoiaba fez 7. O Arisco da Aracoiaba fez 6. O Atlético Capistranense fez 6. Bolas de Cima de Ocara, 6 pontos. Chapada de Aracoiaba, 6. Encosta de Aracoiaba, 6. E o Atlético Anacé de Caucaia fez 5 pontos. Falando dos aspirantes, nós já tivemos 16 jogos em casa, dos times que estão participando, e 26 jogos fora. Então, nós já tivemos, entre os times participantes, 11 derrotas, 13 empates e 18 vitórias. Na parte relativa aos times titulares, nós tivemos 19 jogos em casa e 29 jogos fora. Os times já tiveram 10 derrotas, 10 empates e 28 vitórias. Então, nota-se que o desempenho dos times titulares quando jogam fora, ele é melhor do que dos times aspirantes. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Pessoal, no próximo domingo, dia 15, devido às eleições municipais, nós não teremos rodada pela Copa Time Rei Natal. Só teremos jogos agora no domingo, dia 22. Aproveitando a ocasião, dia de eleição, eu como pessoa, eu tenho meu candidato, a qual não vou me pronunciar aqui. Eu estou me referindo no modo em geral, não é um conselho, mas só uma orientação a todas as pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast sobre o valor do seu voto. Olha, não adianta você vender seu voto e viver com medo de bandido. Não adianta vender seu voto e continuar sem emprego. Não adianta vender seu voto e deixar seu filho sem escola. Não adianta vender seu voto e continuar na fila da saúde. Então, na hora de votar, pessoal, vocês pensem no futuro. É claro que a gente não sabe se aquele nosso candidato, futuramente, se ele for novato, se ele vai ser um bom político. Mas os políticos mais velhos, a gente já tem ciência de como eles se comportam, né? Então, um conselho que eu dou, um conselho que eu sigo, é que a gente, na hora de votar, tem que pensar no bem-estar do geral. Então, na hora de votar, pessoal, vamos ser conscientes. O voto consciente é o único voto que o cidadão corrupto não consegue comprar, pois esse voto só se conquista com a verdade. A conta, ela é bem simples. Voto bem pensado, mas voto consciente, ele é igual a voto responsável. As mudanças que o país, o estado, a região e a cidade tanto precisam, começa pela mudança de atitude do eleitor. Quem vende o voto não pode reclamar depois.
Nós estamos encerrando esse episódio, pessoal. Estaremos de volta no episódio número 27. Tchau, pessoal. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei! Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.